Olá, olá, leitores e ouvintes! Está começando No Meio de Nós, o podcast de curadoria de livros da Edições CNBB. Eu sou o Gabriel, editor da Edições, e estou aqui para te indicar um bom livro. Roda a vinheta. No segundo episódio dessa temporada, vamos conversar mais um pouco com o tradutor João Vitor Gonzaga. Mas agora para falar do novo documento da Igreja sobre inteligência artificial, o Antiqua et Nova. Uma nota escrita pelo Dicastério para a Doutrina da Fé e pelo Dicastério para a Cultura e a Educação sobre a relação entre a inteligência artificial e a inteligência humana, e que não tem em português no site do Vaticano, apenas a versão física lançada pela Edições TNBB e traduzida pelo João. Muito obrigado, João, por ainda estar aqui conversando com a gente. De nada, é um prazer estar aqui com você. Que bom, então. Fico feliz. Então, João, nesse novo documento da Igreja, ele foi aprovado, né, pelo Papa Francisco em janeiro, então ainda não era o Papa Leão XIV, era o Papa Francisco. Mas antes da gente começar a falar sobre ele, você ainda tem fresco na memória quais são os tópicos específicos, né, que o documento da Igreja faz reflexão? Então, é interessante porque a Igreja, ao longo né, desse texto, visa entender, né, melhor como é que a IA, se ela, né, de fato, ela pode ser chamada de uma inteligência enquanto tal. Então, já desde o início ali do texto, nós vemos então a tentativa, né, de explicar melhor o que é mesmo a, a, a inteligência, inclusive na filosofia clássica e cristã. Então, para isso, ele vai citar, por exemplo, né, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, para dar essa base, né, teórica, para se de fato nós podemos, né, chamar a IA assim, né, de inteligência. Depois, um pouco mais à frente, ali já, né, mais entre o meio e já o final, né, do texto, ele comenta sobre, por exemplo, os riscos, né, que nós temos usando mesmo a IA, que são riscos, né, diversos, como nós sabemos, como, por exemplo, fake news ou vídeos mesmo, né, falsos e golpes, né, que podem ser feitos com IA, mas também os benefícios, né, que ela traz em âmbitos como, por exemplo, saúde, educação e várias outras partes, né, que nós usamos já a IA já hoje em dia, né, para muita coisa. E já quase já no final, como uma forma, né, de mesmo fechar o texto, o dicastério apresenta como que a igreja tem que lidar mesmo, né, com a IA. Quais são os princípios, né, que vão nos nortear nesse uso mesmo, né, da inteligência da inteligência artificial. Então, o documento é meio focado nisso, né? É uma instrução para os católicos. Como lidar com esse surgimento na sociedade de ser algo novo, né? Que as pessoas ainda tentando descobrir o que é. Então, é meio que uma instrução, né? De como lidar. Exatamente. E é bem interessante porque na época, né, o Papa Leão já, penso que na primeira né, das homilias que ele fez, falava sobre o nome, né, próprio que ele, né, que escolheu como Leão XIV, já é como já também como, né, o indício daquilo que Leão XIII na época da, se não me engano, da Revolução Industrial. Exato, né, industrial, estava ali assim, que ele estava ali já preocupado, né, com essas questões ali daquele tempo. Inovações cada vez mais rápidas, né? Assim, exatamente. O que eu gosto muito nos documentos da igreja, quando o Dicastério escreve, é porque eles são sempre muito diretos. Né? São documentos curtos e diretos. E nesse documento, ele já começa falando da inteligência como dom de Deus, né? Que é algo que difere o ser humano de qualquer outra criação como imagem e semelhança de Deus. Né? O principal tópico é a inteligência. Então, para depois ele já começa falando, olha, esse aqui é a única coisa que marca o ser humano como semelhança de Deus. Então, esse tipo de inteligência ela não é replicável, porque uma inteligência artificial, uma máquina, não tem como haver essa semelhança com Deus, né? Exatamente. Por exemplo, dentro hoje, né, dos modelos, né, que temos na IA, ela pode criar dentro ali dos moldes, ela cria, por exemplo, cálculos e até fórmulas para que ela use aquilo, né, que tem na base, né, ali de dados dela, né, para gerar algo.
enquanto nós, né, seres humanos, fazemos isso, claro, mas ainda nós temos vários outros, assim, nós ainda temos vários outros aspectos que nos distinguem mesmo, né? Por exemplo, nós conseguimos contemplar, nós temos é, uma, uma, uma visão que vai além, né, dos próprios dados e números. Então, isso a IA não pode fazer. E por isso nós somos inteligentes, porque temos essa capacidade mesmo, né, de olhar para Deus e de olhar, né? de olhar além, né? Coisa que a IA não pode fazer. Então é isso que nos, né, diferencia mesmo da, da IA e do modo como ela e do modo como ela lida mesmo com os dados, né? Dentro dos modelos próprios. Pois foi essa positividade que eu achei excelente e me deu até esperança, né? Já que a gente está no Jubileu da Esperança, se esse documento me trouxe esperança, quando diz dessa diferença da inteligência humana e inteligência artificial, e diz que nunca, nunca, nunca será igual, né? Porque jamais será possível essa reprodução que é característica humana, como a emoção, né? E para ser mais preciso, o parágrafo 32, que eu acho que diz bastante o que eu quero dizer aqui a gente gosta de ler Na fonte. da fonte. Então aqui diz assim: embora a IA seja capaz de simular alguns aspectos do raciocínio humano e de executar determinadas tarefas com velocidade e eficiência incríveis, e que muitas vezes muitas vezes não, sempre mais rápido que o ser humano, né? Suas capacidades de cálculo representam apenas uma fração das amplas possibilidades da mente humana. Por exemplo, a IA não pode atualmente replicar o discernimento moral ou a capacidade de estabelecer relacionamentos autênticos. Além disso, a inteligência humana é moldada por uma história pessoal de formação intelectual e moral que essencialmente influencia a perspectiva de cada pessoa, englobando dimensões físicas, emocionais, sociais, morais e espirituais de sua vida. Uma vez que a IA não pode oferecer essa amplitude de compreensão, abordagens que dependem exclusivamente dessa tecnologia ou a assumem como principal via de interpretação do mundo podem levar a perder do sentido da totalidade das relações que existem entre as coisas do horizonte alargado. Então é bem isso, né? Não tem como, por mais que seja algo que vá, é mais um instrumento do que né, do que não tem como ter essa característica. Então essa positividade do documento me deixou bem contente. Mas ao mesmo tempo, o documento ele foi criado para falar dessa preocupação sobre o futuro, né? O Papa Francisco demonstrava muita essa preocupação no futuro dominado pela mentalidade tecnocrática. E o que seria, de acordo com o que expressa o documento, essa mentalidade tecnocrática que o Papa expressou tanta preocupação a ponto de pedir para os dicastérios criarem esse documento de instrução? Bom, essa é uma crença que já existe assim, digo, nos últimos anos, mas que está cada vez mais forte, né? Acredito eu agora, já desde quando nasceu mesmo a IA, que é a crença de que tudo pode ser resolvido pela técnica, né? De que a técnica, de que a ciência pode dar, digamos, né, que a solução, né, para todas as questões, né, do mundo. Inclusive questões mais íntimas e questões mais, né, que estão ligadas ao próprio ser humano. E o modo, né, como né, o ser humano lida com a sua vida e o modo como ele vê o mundo, né? Então, isso é interessante porque às vezes essa 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 questão mesmo, né, da técnica, ela vem como uma solução, sendo que na verdade ela não engloba o ser humano como um todo, porque nós somos muito mais do que apenas números e dados, né? Então, é por isso que hoje em dia, quando a igreja fala sobre as novas novas tecnologias, a igreja fala sobre como elas devem ser centradas, né, no ser humano e como o ser humano é que deve ser o centro, né, né, de cada, assim, mesmo da técnica, né? A tecnologia serviu o homem, não o homem a tecnologia. Exatamente. A solução ela tem que estar sempre em volta, né, do ser humano e não só da técnica. A técnica, ela vem realmente como uma ajuda, né, um auxílio. E outro, o ser humano ele é tão complexo, ele é tão cheio de camadas que nós não conseguimos nos conhecer. Então, como vamos replicar algo tão complexo quanto algo que nem nós entendemos, né? Exatamente. Nós ainda nem conseguimos dar tantos avanços, digamos, dentro, né, de nós mesmos. Imagina como é que a máquina, né? Ela não teria condições
né, de fazer isso. Ou se ela faz isso, ela faz só em termos, né, de dados. E muitas vezes ela não consegue, ela não leva em conta esses aspectos, como o discernimento, o transcendente, a, a contemplação, a vida mesmo, né, no espírito. Então, tudo que é próprio, né, do ser humano, muitas vezes essas máquinas elas não conseguem alcançar, né? O documento, ele tem um momento que ele fala bastante é, dessa transcendência do ser humano, corpo e alma, né? Ele ressalta a integralidade da pessoa, né? Ressalta o caráter encarnado e transcendente do ser humano, que é corpo e alma inseparável, e que a IA nunca conseguirá alcançar esse ser transcendente, né? E tem outra coisa também, como você estava citando mais no começo, que o documento ele já começa se baseando em São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. E na tradição clássica, né, o conceito de inteligência ele é frequentemente descrito em duas vertentes, né, é descrito em dois termos complementares, né, que é a ratio, a razão, e o intellectus, o intelecto. O que você tem a dizer da ratio intellectus, do que são os formados pela ratio intellectus? Bom, a ratio, em uma linguagem, né, um pouco mais simples assim, seria aquilo que as nossas, né, percepções conseguem, que entendem, né, que entendem sobre os dados, né, que entendem sobre, é como que seria, as nossas percepções mais primárias, mas não muito, digamos, não muito elaboradas. Então aquilo que nós vemos, né, ou que nós, né, experimentamos no mundo, né, no mundo real, nós vemos pela rácio. Então, digamos que o intelectus é a capacidade que nós temos até mesmo de, de, é a capacidade que nós temos de abstração, a capacidade, né, que nós temos, por exemplo, de imaginação, de contemplação. Então, isso tudo tem um nível muito mais, assim, muito mais profundo do que a ratio, né? Então a IA conseguiria apenas chegar na ratio, mas nunca no intelecto. Ela, é, ela poderia chegar, né, digamos, né, com um avanço muito grande, mas a gente arrisca, né, dizer que sim, mas no Intellectus não. Porque o Intellectus, ele tem a ver até mesmo com a vontade humana, né? Então aquilo que nós somos enquanto seres humanos, que não, volto a dizer, não são somente números, né? Que não são apenas dados, né? Então realmente essa é uma coisa que, né, que nos deixa, que nos, né, diferencia mesmo da IA. Isso é bom. Aí a minha mãe vai no TI, né? Vai na metafísica, né? Existencial, né? Pois é, ela não consegue Reflexão. alcançar esses pontos. Interessante. Não, e ao mesmo tempo, o que eu achei interessante, tipo, você fala, quando tá fazendo um resumo, você fala também que ela traz, né, os pontos positivos e os negativos da IA. Ela fala assim que ela pode auxiliar no processo de ensino, mas ao mesmo tempo pode atrapalhar o desenvolvimento do pensamento crítico. E aí, em cada tópico no índice que a gente tem, em cada tópico, ele vai associando, né, a IA e a sociedade, a IA e as relações humanas, a IA e a economia e o trabalho, a IA e a saúde, a IA e a educação, a IA e a desinformação, de fake, abusos. Já está tendo pena de ler tudo. A IA é a privacidade e controle, a IA é a proteção da casa comum, né, que é a Terra, a IA é a guerra, a IA é o relacionamento da humanidade com Deus, e vai sempre trazendo, no geral, tem uns pontos que são negativos, mas em outros pontos que é positivo e negativo. Mas uma coisa que eu achei interessante é que não é um documento que vem condenar o estudo da IA ou o desenvolvimento da IA, né? Mas até no começo fala que a igreja encoraja os avanços na ciência, na tecnologia, nas artes e em todas as demais atividades humanas, considerando-as como parte da contribuição, da colaboração do homem e da mulher na criação. Né? Então, é um documento que não vem para condenar, mas que vem para alertar, tipo, olha, é algo que pode ajudar o ser humano, mas tenha sempre o espírito cristão de usar sempre para o bem e não para o mal. Né? Então, Exato. Que você pode usar, né? Claro que é mais uma, né? Uma ferramenta excelente, né? Para que, assim, para que possamos usar, né, que tem que ter mesmo como centro, pensar sempre, né, na ética e no ser humano como, né, como centro desse uso, né? Então, por exemplo, ainda que, né, que se use, por exemplo, né, no campo como, por exemplo, da saúde, né? Né, que você pode usar. Quando se avalia em uma base, né, de dados com
assim, com a IA, ela vai usar os modelos e, por exemplo, ela vai ver, por exemplo, digamos, os pacientes de um hospital como apenas números. Mas nós, enquanto, enquanto Seres humanos, né? igreja, nós vemos vidas, né? Então não são apenas números que tem que ser, digamos, que tira não tanto, assim, né, que tira o tanto, né, daqui e joga para cá. Não, são vidas. Então isso, claro, né, que se aplica a várias outras, né, questões, como, por exemplo, mesmo no ensino, né? Então, por exemplo, não se pode, mesmo naquele ensino, assim, nós não ensinamos as crianças só a parte, né, dos dados e aquilo que elas aprendem, mas digamos que são ali que se formam almas, né? Então é uma coisa que vai muito além. Então, mesmo a IA ela pode entrar como esse apoio para, digamos, ali na parte técnica, né? Mas não traz as questões, digamos, mais sublimes e transcendentes, né, humanas. É mais ou menos isso, né? Assim como tem mesmo aí no documento. E que de fato ele não fala, ele não O lado ruim, só condena a IA, exato. Assim, ele traz mesmo que, né, que a igreja, a, a visão que a igreja tem, né, de como que como que o, o, os, os evangelhos lançam luz nessas novas formas, né, que temos hoje, né, de lidar com. É porque se a palavra de Deus ela é atemporal, então assim, tu tem que ter algo a dizer para aquilo de novo que tá vindo e não existia Sim. na época. Exatamente. E agora ainda mais especial porque temos um Papa que está focado nesse aspecto, né? E graças já desde né, a escolha, né, do nome dele, ele já deu indícios, né, bem claros daquilo que ele espera, que nós também esperamos, né, no pontificado dele. Acho que é um documento muito interessante para ler, porque acho que é um assunto que vai ser muito discorrido, muito falado, não só na igreja como geral, mas especificamente também nesse novo papado do Papa Leão XIV. Acho que vai ser algo que nos próximos documentos, tanto do Papa quanto da igreja, será muitas vezes, porque se tu vai estar criando algo novo, então sempre é um bom documento para se ler. Isso é muito necessário, né? Que imagina sempre que a igreja sempre que nasce, né, que surge algo novo, quando a igreja vem e diz algo sobre aquilo, acho que penso que todos os católicos devem também conhecer, né, para saber aquilo que a igreja diz sobre as coisas novas que surgem. Um caminho de direcionamento. Fazendo um bom uso, né, dessas ferramentas. Então é isso aí. Hoje eu conversei com João Vitor Gonzaga, tradutor do documento Antiqua et Nova sobre a inteligência artificial. Lembrando vocês que para adquirir este e outros produtos da edição CNBB, basta acessar o nosso site que está na descrição do nosso vídeo, edicoincnbb.com.br. Você também pode ligar para a nossa central de atendimento ou mandar uma mensagem no nosso WhatsApp pelo mesmo número, 61 2193 3019. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Não se esqueçam de se inscrever e nos seguir nas redes sociais, @edicoincnbb. Gostaria de pedir para vocês mandarem lá a mensagem de vocês, dizendo o que acharam do livro. Mandem também os comentários sobre o nosso podcast, sugestões de livros, o que vocês acharam do episódio, o que vocês querem ver conversando aqui comigo. E é isso aí. Espero vocês no YouTube, Spotify, Instagram ou na plataforma de reprodução de áudio que você preferir. Até a próxima e tchau!